Om Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada, comentados pelo James Schwartz. Ele aproveita esses sutras e faz vários comentários bastante pertinentes, porque no fundo o que todos querem é amor. Mas o que estamos muito acostumados são picos de excitação seguidos de picos de depressão. Então, o amor em si mesmo, ele não é um sentimento, ele é algo que permeia o tempo todo a manifestação. A gente pode equivaler amor à consciência, amor à existência, amor a... Isso mesmo, Sat Chit Ananda. A gente divide nesses aspectos, a gente chama de aspectos, mas na verdade é como se fossem facetas que nós humanos divisássemos do ser uno e pleno. O que eu estou querendo dizer é que a gente vai usar esses termos para que eles façam sentido para nós, que estamos associados a jivas. Então a gente experimenta isso, uma consciência ciente de si mesmo, e cujo foco último é um amor impessoal, que se manifesta de várias formas. Um cuidar, uma atenção, um equilíbrio, uma predisposição sempre em ajuda, mesmo que ajudar a pessoa seja não prestar ajuda a ela, porque muitas vezes as pessoas prestam ajuda para que elas sejam favorecidas no que elas acham que é bom para elas. Então, no autoconhecimento, o indivíduo vê que realmente ele não sabe nada, ele no fundo nem sabe o que é bom para ele. Mas quem entra no autoconhecimento de uma forma bem consciente, sabe o que não se aplica a ele, sabe aquilo com o qual ele não está interessado, que são as experiências mundanas. E sabe disso, em geral, por conclusão, baseado na sua própria experiência. Então, o que o James está falando aqui? O James está estendendo um comentário do verso 40, onde Narada diz o seguinte, a associação com grandes almas pode ser alcançada, mas somente pela graça do Senhor. Então, está querendo dizer que a graça não é um fenômeno casual, não é baseado em sorte. Então, você tem que se questionar também se é o caso de sair procurando, porque se é por merecimento, vai acabar aparecendo. Então, ele faz um comentário um pouco mais longo sobre escolas devocionais não védicas. Essas escolas devocionais não védicas, elas estariam lidando com uma devoção não formal. Bom, ele vai falar uma coisa aqui bastante interessante. Ele vai dizer o perfil básico de um indivíduo espiritualista, e a atração dele por essas escolas devocionais não ortodoxas, que seriam devoções mais informais. Ele começa assim: as escolas devocionais não védicas tendem a atrair, agora ele vai falar do buscador espiritual, tendem a atrair, não quer dizer que atraia só isso, mas, em geral, atraem pessoas sinceras, orientadas para a experiência, moralmente íntegras, emocionalmente focadas, excessivamente sensíveis, românticas, com uma autoestima questionável, propensas ao pensamento mágico. Ver a vida através de um filtro predominantemente emocional
é uma grave deficiência espiritual. Então, por quê? Porque se você olhar a vida através de um filtro predominantemente emocional, você não vai conseguir investigar, né? É o que a gente chama de você substituir a subjetividade por uma análise factual. Hoje em dia, qualquer Tom, Dick and Harry com uma epifania de terceira categoria debaixo do braço, ou seja, com uma interpretação de uma experiência, é especialista em liberação e devolução não dual. Portanto, possa você ser abençoado com a associação a uma pessoa sábia, que segue a tradição dos Upanishads, porque o efeito de tal associação é imensurável. Bom, em geral, as características que o James colocou aqui, com essas pessoas que são atraídas para escolas devocionais mais informais, as características elas são boas, sinceras, onde o fundamental é que a sinceridade seja consigo mesmo. Só você tem acesso a esse mapa de alucinações chamado projeção, que você criou, não tem jeito. Você é Ishvara, mas Ishvara não conta porque você é o próprio Ishvara aparecendo aí nessa modulação humana. Além disso, Ishvara não tem livre-arbítrio, não vai decidir nada em relação a você. Pelo contrário, né? Ishvara, o sistema nunca força você, muito embora ele demonstre como ele funciona para você, né? Então, vai atrair pessoas sinceras, né? Fundamental é que seja sincero consigo mesmo. E claro que, se você é moralmente íntegro, você vai procurar minimizar suas pequenas insinceridades em relação ao meio em que você está vivendo. A característica seguinte, que é orientada para a experiência, não é uma característica boa em termos do Vedanta ortodoxo. Muito embora o Vedanta ele não descarte a experiência, ele quer apenas que você contextualize, interprete a sua experiência usando as ferramentas do Vedanta. Por quê? Porque essas ferramentas elas vão fazer com que a sua interpretação da experiência atenha-se aos fatos, procurando eliminar a carga emocional que essas experiências sempre têm, né? Emocionalmente focadas, que é uma característica seguinte, né? A moralmente íntegra, eu já coloquei ali na frente. Quando uma pessoa é sincera consigo mesma e moralmente íntegra, ela tem um tráfego mais educado, mais gentil no campo dármico. Por que isso é importante? Porque tem pessoas que não têm integridade moral nenhuma e são sinceras consigo mesmas, né? Mas o Vedanta, através da análise dos valores, ele estimula a pessoa a compreender que valores ela deve estudar. Excessivamente sensíveis. Uma pessoa excessivamente sensível, via de regra, ela está tendo essa característica como resultado de ser focada emocionalmente. Não quer dizer que você não vai ter emoções, né? As emoções são inevitáveis. Você não vai só se deixar conduzir por elas, né? Românticas também, né? E com uma autoestima questionável, propensas ao pensamento mágico, ou seja, propensas a que o seu problema seja resolvido de um modo miraculoso. Eu já pensei muito assim antes de encontrar o Vedanta, e ainda bem que antes de encontrar o Vedanta eu já tinha desistido do pensamento mágico. O pensamento mágico é um pensamento que procura, através de uma vivência experimental, resolver o que você chama de problema. O problema de uma visão dessa é que você não sabe qual é o seu problema quando você não investiga. O seu problema é um problema de identidade, né? Então, é um problema de entendimento. Então, essas características que o James colocou aqui, com essas escolas devocionais, elas acabam atraindo buscadores espirituais que, se são sinceros e com uma integridade moral,
elas têm um bom gancho para entrar no Vedanta. Mas aí elas precisam redimensionar a visão que elas têm delas mesmas pelo próprio Vedanta. Senão elas continuam voltadas pela experiência, né? Elas continuam orientadas emocionalmente. E o que quer dizer orientado emocionalmente? É orientado pelo valor que você dá às experiências. O Vedanta vai inicialmente parecer um pouquinho de ducha de água fria nessas pessoas, porque ele vai dizer que a experiência, como qualquer objeto, ela tem valor neutro em si. Então, você, diante do seu objetivo último, tem que reinterpretar, tem que compreender de uma outra forma a experiência, de modo que ela possa ser uma experiência produtiva, conducente à sua meta de autolibertação. Por que ele está falando isso? Por que ele se detém tanto nisso? Por um motivo muito simples. Por causa de uma tendência tremenda do sistema em devolver o buscador para a experiência. Né? O que é essa tendência? Ela tem duas características. A primeira característica do sistema é que as características, que os aspectos, as vasanas assumidas quando o Jiva está trafegando nesse sistema, no campo dármico, elas têm uma aderência muito forte. Então, além de ter uma inércia muito grande dado por essa aderência, o próprio sistema ele dá contrarrespostas a uma investigação mal orientada, a uma devoção mal orientada. O que eu estou querendo dizer com isso? O sistema não tem só inércia. Ele, como todo sistema que procura se precaver de sua autodissolução, ele tem inércia e ele tem uma ação contrária ao desfazimento dele. Então, o investigador ele tem que estar acostumado com isso, ele tem que estar acostumado com uma pedreira psíquica mesmo. É pedreira. É pedreira por causa disso. O sistema tem uma inércia, essas vasanas têm uma tendência a um agarramento muito forte, e, além disso, quando o indivíduo não está bem orientado para a investigação, ele acaba substituindo, ou seja, não estar bem orientado na investigação é quando o indivíduo ele tenta adaptar os ensinamentos do Vedanta à visão dele, quando, na verdade, tem que ser o contrário. A visão dele tem que se adaptar aos ensinamentos do Vedanta. Se a visão dele não se adapta, ele vai estar meramente selecionando aspectos do ensino todo que lhe são favoráveis, ou seja, ele vai estar reforçando as vasanas dele. Então, isso tem que ser sempre muito enfatizado, porque nós continuamos a trafegar no mundo cuja impressão que dá a nós é uma impressão dual. Né? Eu estou aqui e os objetos estão lá. Eu estou falando com uma outra pessoa. Então, o indivíduo ele tem que estar muito ciente disso tudo. A gente sempre fala isso o tempo todo. Né? Ele tem que estar ciente disso tudo. Ele tem que estar ciente que ele está lidando com uma pedreira emocional. Né? Uma pedreira difícil, ainda mais apoiada pelos aspectos emocionais do ego coletivo. A gente já comentou também que, se não fosse pela essa potência do ego coletivo, você não teria a tremenda reatividade que a gente tem. Olha quantos ocidentais que vieram de culturas racistas, eles mesmos sendo racistas, acabam se enamorando de pessoas de outra raça, outra cultura, e se adaptam ali. Isso quer dizer que o ego individual ele é bem mais vulnerável, ele precisa de um apoio coletivo. E, sabendo disso, é onde os ideólogos trabalham. Eles trabalham numa base coletiva para que o ego individual da pessoa fique ancorado nesse egão coletivo. Então, o que ele está querendo dizer isso adicionalmente? Ele está querendo dizer que, devido à facilidade de acesso à internet hoje em dia, além da gente poder entrar em contato com o Vedanta, a gente pode também entrar em contato com um monte de pessoas que, no mundo espiritual, têm uma epifania, né, e não situam essa epifania adequadamente, e, portanto, não tem como orientar uma pessoa ao conhecimento não dual, porque o conhecimento, o amor não dual, são extremamente impessoais, são a impessoalidade por excelência. Né? Então, ele faz aqui, né, uma recomendação, uma bênção. Possa você ser abençoado com a associação a uma pessoa sábia que segue a tradição upanishádica, os textos não duais mais antigos que se conhece no planeta.
Vou repetir, os textos não duais mais antigos que temos conhecimento no planeta. Não sei se é o conhecimento mais antigo, mas pela estruturação dele, ele tem tudo para ser o conhecimento mais antigo, independentemente de ter sido conhecido. Esse parágrafo aqui ele é muito delicado, né? Porque muitas pessoas que chegam no Vedanta já andaram por essas escolas devocionais não védicas. E a tendência deles em tentar manter aspectos do Vedanta que são favoráveis à sua visão é muito grande. Ainda mais porque a visão de uma pessoa que trabalha desse modo devocional é uma experiência, chama de experiência de Deus. Eu estou com Deus. O Vedanta vai mostrar que o que você está fazendo é criando uma projeção, ao mesmo tempo que a sua personalidade última, entre aspas, que não é uma personalidade, fica ocultada no trabalho, no processo todo. Alguém quer comentar algo sobre esse parágrafo? Por causa da delicadeza dele? Até a gente chegar no Vedanta, a gente pode lidar várias vezes com um professor com essas características. Não que isso não seja merecido. Se você assimilar de um modo bastante adequado o seu contato com esse professor, você provavelmente vai ficar com as portas mais abertas para encontrar um ensino vedântico mesmo, um ensino vedântico ortodoxo, né? É um ensino que vai te levar para a não-dualidade, né? O Vedanta bem assimilado leva à não-dualidade, como diz a Glória Arieira, né? O que é a não-dualidade? Ela diz, a não-dualidade é um ensino do Vedanta bem direcionado, porque Vedanta, né, ele está baseado nos Upanishads, em última instância. Tirando essas vertentes, né, os Bhakti Vedanta, por exemplo, aqueles que estão mais focados, né, no arquétipo de Vishnu, né? Esses aí eles têm uma visão vedântica, mas ela não tem apoio nos Upanishads. Então, eles têm que remeter a avaliação desses livros sempre a uma visão dual. Então, o correto entendimento disso faz a gente chegar a um ensino adequado dos Upanishads, porque eu já tentei, por exemplo, da minha própria experiência, ler os Upanishads há muito tempo atrás, ainda, sei lá, 2009, 2007, é claro que eu não consegui compreender nada daquilo. Você precisa de uma orientação adequada para entender aquela escritura. Quando você está com ferramentas boas, com a metodologia boa, como é o caso do Vedanta, aí fica mais fácil você lidar com essas escrituras. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse parágrafo? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Exatamente. Né? Você vê, né, é um sistema que cuida da germinação de sementes. Não é nada complicado para esse sistema botar você em rota de contato com um ensino adequado. Né? Quando o sistema vê que tem condição disso funcionar, aí a instrução adequada aparece. Né? Então, é isso mesmo. Por isso que não adianta sair correndo atrás. Né? Na verdade, o que o James recomenda é que aquele que está começando, né, e ele não tem realmente o ensino de Vedanta à disposição, ele vá com muito discernimento, muito cuidado, tendo contato com esses ensinos todos. Até que, com o passar do tempo, ele caia no funil adequado e venha parar no ensino adequado ao que ele está almejando, né? Que é uma realidade não dual que basta em si mesmo. E ver que a realidade basta a si mesmo é óbvio, né? Só você ver como o mundo funciona por si mesmo. Agora, viver isso, compreendendo que você é isso, aí é praticamente impossível que você consiga escapulir disso sozinho. Praticamente impossível. Pode até ser, mas o ensino não pode se basear em exceções, né? Nada formatizado, nada arrumado, nada devidamente codificado se baseia em exceções. Na verdade, todas essas coisas estruturadas são justamente direcionadas às não exceções, né? Por isso que tem esse ensino todo estruturado.
né? Olha o que ele vai fazer aqui. Agora ele vai começar a fazer uma diferenciação. Ó. O satsang tradicional, leia-se, um satsang, por exemplo, onde a gente está entrando em contato com o conhecimento organizado do Vedanta. Ele necessariamente vai levar um buscador à investigação vedântica. Ele vai ser apresentado ao Gnana Yoga, mas ele vai ser apresentado ao Gnana Yoga de um modo adequado. Enquanto o satsang não tradicional, né, que é o satsang ao que ele está se referindo em cima, né, ele mantém o buscador afastado de uma abordagem disciplinada. É verdade, nesses satsangs não convencionais, a sua realidade última ela é apontada inicialmente, de cara, exatamente como Krishna fez com Arjuna no começo do Bhagavad Gita. Só que na gigantesca maioria dos casos, como foi o caso de Arjuna, as pessoas não têm como lidar com isso, elas não assimilam isso. Então, elas precisam de um ensino completo, né, devidamente ministrado por um professor gabaritado. É isso que ele entende por abordagem disciplinada. A abordagem disciplinada é o que Krishna começou a fazer com Arjuna, quando Arjuna não compreendeu, né? A ausência de compreensão dele levou Krishna a ter um longo diálogo com ele. Krishna queria, em última instância, que Arjuna fosse lá e exercesse o seu dharma logo de general. Mas, diante do seu grande amigo, né, que empacou e não compreendeu, ele teve que realmente apresentar de um modo sucinto, porém organizado, o ensinamento último, né? Por que ele não deveria se preocupar como ele estava se preocupando? No ensino tradicional, que é esse que nós fazemos, chama-se de Vedanta ortodoxo, o devoto se torna cada vez mais comprometido com as escrituras, o que leva à contemplação dos mantras de identidade do Vedanta, os Mahavakyas. Tu és aquilo, né? Eu sou a consciência pura, completa, né? Basto a mim mesmo, sem ação, né? Existem tantos conceitos errôneos flutuando no mundo espiritual de hoje que um devoto deve aprender a diferenciar entre ideias genuínas e falsas. Isso é muito difícil se você não tiver uma abordagem sistematizada, né? Embora difícil de desenvolver, difícil de assimilar, o Vedanta estimula o pensamento crítico. É por isso que o verso diz que a associação com grandes almas, que são pensadores críticos e muitas vezes provocativos, é difícil de alcançar. Ou seja, o Vedanta ele estimula ao máximo o seu discernimento. É isso que ele faz, né? Ele estimula o seu discernimento, tendo como base, como fundamento, um pano de fundo devocional. Como é que aparece a sua devoção no ensino desse? Ela aparece de várias formas. O seu comprometimento com as escrituras, que vai ficando cada vez mais intenso, ele é uma faceta dessa devoção. Você está dedicado o quê? Ao Vedanta. O que é o Vedanta? É um meio de autoconhecimento. É um meio revelado por quem? Por Ishvara. Então, você está em devoção, né? Agora que isso ficou claro, sempre que a gente for se basear numa escritura, esteja ciente que você está fazendo um ato de devoção, emite. Você está num trabalho devocional, você está contemplando escrituras, né, que estão te qualificando e puxando pelo seu discernimento para que você tenha uma visão clara do seu mapa de vasanas, do mapa como a sua mente funciona. A questão não é você eliminar o ego, isso é impossível, né? Isso é um conceito muito errôneo. A questão é que, à medida que o ensino avança, você fica mais ciente de como o seu ego funciona. E, dentre o funcionamento do seu ego, quais as vasanas que são abertamente prejudiciais ao autoconhecimento. É assim que o sistema funciona. Porque muitas vezes as pessoas ficam dizendo que tem que acabar com o ego. Além de ser impossível você acabar com o ego, porque o ego é uma projeção de você sobre você mesmo, além disso ser impossível, que você vai ter que ter alguma ideia de você mesmo. É como se o ego fosse
a sua representação no mundo das transações em Mithya? Você tem características, né, dado por um conjunto de vasanas. Em geral, esse conjunto de vasanas são vinculativos. Então, o Vedanta trabalha de modo que esse conjunto de vasanas vire uma mera preferência. Porque quando as suas vasanas são vinculativas, a sua capacidade de investigação fica muito comprometida. Né? Então, o que o Vedanta faz? Além dele te dar uma cosmogonia, né, que te ensina, que depois vai te ajudar a entender o modo como as investigações são feitas no Vedanta, como o Gnana Yoga apresentado, ele te apresenta também uma atitude, Karma Yoga, como é que você deve lidar com as suas expectativas quando você está atuando em Nitya. E ele também, ao mesmo tempo, vai te apresentando o que se chama de Upasana Yoga, que são técnicas, né, nas quais eles incluem aí o ensino do Vedanta, que são técnicas, são procedimentos que vão estabilizar a sua mente e fazer com que ela seja capaz de manter foco. Tá? Então, tudo isso vai puxar muito pelo seu discernimento. Por que vai puxar pelo seu discernimento? Por um motivo muito simples. Nos 3 estágios do Vedanta, o seu discernimento ele vai sendo aprofundado cada vez que você faz um round desses. Né? O seu discernimento ele está bem aprofundado quando você é um bom ouvinte. Né? Ou seja, você se atém ao que você está ouvindo do Vedanta, né? Identificando rapidamente as projeções que você está colocando em cima do ensino. Com o passar do tempo, você começa a prestar mais atenção ao escutar do ensino na fase de escutar. Você fica coerente. Você vai tomando noção das suas vasanas, das suas projeções, e vai deixá-las para a fase seguinte, que é manana, que é quando você vai conferindo as suas projeções com as construções do Vedanta. Né? Nesse momento, é fundamental que o indivíduo persista bastante, porque ele vai identificar vasanas que ele tem que investigar e vai ter que trocá-las pelas vasanas espirituais do Vedanta. É isso que o indivíduo faz. E, finalmente, no Nididhyasana, onde você vai ter que trabalhar em condições operacionais. Vai ter que ver se esse manana todo ele está realmente lhe servindo no seu dia a dia. Você vai assimilar o conhecimento de que você é uma consciência ilimitada, sabe? Sempre presente, sem ação. Quando isso fica claro, o que você vê na atuação diária é a atuação dos gunas, que são impessoais. Né? Você vê os gunas atuando e vê as vasanas, que estão mais dependentes de gunas tamásicos rajásicos. É assim que você investiga. Então, você o tempo todo está sendo puxado pelo seu discernimento. É por isso que ele está dizendo aqui que o Vedanta é difícil de desenvolver. Ele é difícil mesmo. Qualquer coisa na sua vida que puxe pelo seu discernimento, ele vai ser difícil. Porque quanto mais discernimento você tem, mais você é capaz de objetivar aquilo que você antes chamava de minhas emoções, meus pensamentos, minha visão de mundo, o meu corpo, a minha sociedade, o meu país. O Vedanta vai te mostrar que, primeiro, não tem esse meu, nenhum, nunca. Né? Então, ele é muito desafiador. Às vezes, eu vi um diálogo que o professor Arlindo transcreveu num post recente, eu acho que foi o último dele. Ali a gente viu claramente que ele estava sendo arguído, ele estava respondendo questões de uma pessoa que ainda está tentando adaptar o Vedanta às conclusões dela. Então, ela não está conseguindo lidar com as aparentes contradições do ensino. Por quê? Porque ela não entrou no ensino adequadamente. É por isso que o professor ali ele disse que essa pessoa tem que se dedicar bastante, a pessoa que estava perguntando a ele. Porque o que ela está fazendo? Ela tá fazendo um manana para o professor. E ao invés de ela identificar nela as projeções que têm que ser substituídas pelos recursos do Vedanta, ela está o tempo todo se reafirmando nas posições dela. Por isso que lá a recomendação é que a pessoa se aprofunde muito. Né? O discernimento ele é muito exigido no Vedanta. É por isso que no começo ele é meio intragável mesmo. Né?
Eu vou ler mais um parágrafo aqui. Depois eu vou perguntar o que vocês acham disso que a gente está lendo, não é? Como os buscadores vivem no crepúsculo espiritual, ou seja, é aquela coisa, né? Não é nem barro e nem é tijolo. É uma situação difícil mesmo. A condição humana, ela é crepuscular mesmo. E à medida que você fica consciente dela, é que você entende que ela é crepuscular mesmo. Que você está sempre vivendo num estado de associação onde as coisas não são muito claras. É por isso que é difícil dizer, de fato, quem é um verdadeiro Mahatma e quem não é um verdadeiro Mahatma. Quem é um liberado, né? Quem é aquele cujas vacinas foram tornadas não vinculativas, são vacinas apenas preferenciais? Quem é? Como é que dá para saber disso? Uma pessoa cujo ensinamento é uma avaliação pessoal de suas experiências espirituais, visões ocasionais extraídas de associações com não Mahatmas e interpretações não críticas de livros espirituais, talvez seja qualificada para compartilhar, mas não para ensinar, né? Ela tem seu papel, tem sua utilidade, mas devido à pessoalidade do que ela vivencia, ela não consegue ter um ensino. Ela está compartilhando o quê? Experiências pessoais e suas interpretações das experiências pessoais, que é tudo o que as escrituras do Vedanta tentam retirar, né? Sempre tem esse comentário. As escrituras, elas vão sendo passadas de geração a geração e todo aquele viés, se há algum viés pessoal, ele vai sendo filtrado e reduzido bastante, né? Então, é uma pessoa qualificada para compartilhar, mas não para ensinar, né? Ela não tem como te dar um método de ensino com o qual você vai ter que se virar no seu dia a dia. Esse que é o resumo. Então, na hora que ela está compartilhando, nós temos experiências muito agradáveis, porque esses assuntos eles têm essa característica, né? Você conversa sobre assuntos que te interessam, você fica bem, fica focado, né? Fica claro. Agora, na hora que esse compartilhar ele passa e você é devolvido ao mercado, que é o caso da gente, que a gente está usando o ensino que se aplica à vida cotidiana, uma vida mundana, aí você nota claramente que não é um ensino, porque você não tem ferramentas que consigam lidar com esse rolo compressor do que a gente chama de ego coletivo e do seu próprio ego individual, que não está observado. Então, o ensino transfere para o aluno, é o que a gente falou, ele dá ao aluno, fornece ao aluno uma metodologia sistemática capaz de remover a ignorância. Aonde ele vai ver se isso está funcionando ou não? No Nididhyasana. Aonde ele vai tirar as dúvidas do ensino? No Manana. Em que fase ele vai ouvir o ensino cada vez com menos interferência? No Shiravana, no escutar. Então, é uma metodologia sistemática, capaz de remover a autoignorância. Ela é capaz de operar em condições que inicialmente parecem desfavoráveis. Porque os buscadores não estão claros sobre a natureza da libertação, olha que frase importante, eles não sabem como procurar. Se eles soubessem o que é iluminação, eles não a estariam procurando em primeiro lugar. Então, eles são geralmente incapazes de determinar se um professor é ou não genuíno. Em terra de cegos, aquele que tem um olho é rei, né? Então, ele está falando aqui de buscadores que não têm o sistema, não entraram em contato com uma metodologia. Então, eles não conseguem avaliar, por um parâmetro confiável, como é que é o trabalho de um determinado professor. Quando você entra em contato com as escrituras do Vedanta e a leitura que a tradição dá a elas, você começa a ver se um determinado ensino é adequado a você ou não. Por quê? Porque você tem baliza, a escritura é para usar mesmo. As investigações que são feitas no Vedanta, por exemplo, o James está investigando um assunto aqui face ao ensinamento do Vedanta. Isso é o tipo de uma investigação. Ele está o tempo todo raciocinando, né, de um modo espontâneo,
em cima do ensino face a uma dificuldade que é comumente encontrada. Então, por isso que é legal a gente ler os comentários e como eles são desenvolvidos, porque eles estão apresentando investigações também. No Vedanta, a investigação não é tão somente você dizer assim, para quem isso está aparecendo, né? Que é o que se faz muito nesse satsang não formal. Essa pergunta rola, mas de um modo muito pontual, porque ela é o que tem de menos importância. Na verdade, o que é de mais importante é, através de tudo que é falado aqui, através desses comentários, o que é importante é que o estudante ele se situe diante do ensino. Ele veja, pô, esse ensino está trazendo coisas que para mim já estão bem. Eu sou um cara moralmente ético, então os meus valores parece que eu assimilei bem, né? As minhas intenções são boas, né? Mas eu estou sempre querendo ser salvo, então eu estou com um problema aqui. Eu não estou me entendendo como que eu sou, por isso que eu estou buscando uma salvação. Quando eu me entender como eu sou, eu vou ver que a salvação não se busca, ela é compreendida como já estando presente. Engraçado, é o que Jesus dizia também, né? Sois salvos com uma palavra. É claro que Jesus estava se referindo a um devoto que o Vedanta chamaria de altamente qualificado, né? Diante de um professor daquele, uma palavra ali teria um poder tremendo diante de um indivíduo qualificado, né? E aqui ele fala uma outra coisa que é extremamente importante. Por que os buscadores não estão claros sobre a natureza da libertação? A maior parte dos buscadores acha que libertação é o extermínio egóico, como a gente falou aqui em cima. O que a gente vê claramente que é impossível. A questão não pode ser essa. Se um buscador está voltado para isso, ele pode passar a vida toda dele dando murro em ponta de faca, tentando matar um fantasma, cuja domesticação depende dele. Não é exterminar, é uma domesticação. Você domestica o seu ego, né? Ele vai ficando gentil, vai ficando mais conducente. Ele apresenta as suas características, né? Apresenta esses blocos, esses sanskaras, que são conjuntos de vasanas, só que ele vai começar a apresentar sanskaras não vinculativos. Porque senão o indivíduo se perde numa luta inglória, né? Ele primeiro vai tentar parar de pensar, porque ele está achando que o problema é a mente. Depois ele vê que o problema é uma função da mente de identificação. Ele vai querer exterminar essa função, que é o ego. Então, ele fica girando na mente através da mente. Vocês reparam isso? Ele não está compreendendo que ele está usando a mente para criticar a própria mente dele. Aí ele fala mal da mente, o negócio é matar a mente. Ora, mas você está usando a mente para avaliar as funções mentais? O negócio, então, é o ego. Não, o ego não é o problema. O ego é o shape, é a face, é a sua face moral, ética, de relações, toda, características que você mostra, né, na manifestação. O ego em si não é o problema. O problema são as vasanas vinculantes que estruturam uma identidade egóica. Então, a questão não é a identidade egóica. A questão é lidar com o ego e saber da sua verdadeira identidade. Então, o que acontece? Na maior parte das vezes, os buscadores estão perdidos, né? Num satsang, como se comentou um pouco acima, o que se dá em última instância é o conhecimento de Satya, mas não se fala nada sobre Mitya, que é onde acontecem as confusões. Ora, bolas, você vai lá e você deixa o cara perdido, né? Você diz o que ele é, mas não fala do ponto onde ele se confunde, que é na manifestação. Por isso que Krishna diz para Arjuna que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento que abarca tanto o campo de atuação, que ele chama de kshetra, como aquele que conhece o campo. Então, você precisa de um ensino completo, né? Porque a hora que você vai entrando em contato com o ensino completo, todos esses enganos que as pessoas fazem, né, com relação à identidade, ao que é a liberação,
o que é ego, para que serve a mente, como eu investigo, como é que eu faço para lidar com uma vacina vinculativa, que recursos eu tenho, né? Quando você entra no ensino, tudo isso fica claro. Então, muitas perguntas que são feitas nesses satsangs não duais e sem metodologia, sem escritura, muitas dessas perguntas perdem o sentido, foi o que eu reparei. À medida que eu avançava no Vedanta, eu notei que a maior parte das perguntas não fazia sentido, né? Ah, então eu vou acabar também quando o mundo acabar? Não, o indivíduo que está fazendo uma pergunta dessa não entendeu que o que a gente chama de mundo é uma visão dada do campo pelas vasanas vinculativas da pessoa. À medida que ela vai lidando com isso, essas perguntas vão caindo. E ela para de se debater, né? Ela vê que ela tem um trabalho a fazer e que realmente, muitas vezes, é de uma assimilação delicada. Você tem que se aprimorar muito em termos de valores e discernimento. Então, em geral, uma pessoa que está numa posição dessa, ela tem dificuldade, né? Sem escritura, sem o ensino adequado, ela tem dificuldade de entender se o que ela está ouvindo é um ensino adequado, se realmente é um ensino, se é só uma experiência particular, que se for passada para ele sem advertência, ele vai achar que ele tem que viver aquilo de novo. É o que acontecia. Algumas pessoas chegavam para o Ramana e diziam para ele, olha, como é que é? Eu vou vir aqui para a Índia, eu vou usar essa tanga que você andou usando, e eu vou ficar em cavernas. O Ramana dizia, não, você não está entendendo nada. A questão não é essa. Você está criando uma questão que não existe. É isso que o ensino faz. O ensino impede que o indivíduo crie questões que não existem. Em termos de uso de gunas, isso impede que Rajoguna vinculativo crie projeções adicionais em cima do ensino. E Tamoguna crie bloqueios em cima do ensino. A experiência ela é fundamental para a iluminação. Isso é uma projeção, né, que o indivíduo está colocando. Qual é o Tamoguna, qual é o efeito de Tamoguna para ele pensar isso? É a ignorância de si mesmo. Né? Não, eu realmente não me vejo como uma consciência, tudo. Eu nem sei que eu não me vejo como uma consciência, livre, desimpedida, eterna e sem ação. Então, a ignorância do estudante, do buscador, né, ela é muito grande. Ela, na verdade, só começa a diminuir mesmo quando ele vira um estudante. Né? No caso da gente, nós somos estudantes de Vedanta. É por isso que o James bota aqui, em terra de cegos, aquele que tem um olho é rei, mesmo que ele veja só parte do campo. Né? Quem tem um olho só tem uma visão periférica bem mais fraca, tem uma visão de entorno bem mais fraca, que é a visão que o Vedanta ele mais estimula, diga-se de passagem, porque é essa visão do todo que vai botar Ishvara na sua equação e vai impedir outras perguntas sem sentido. Né? Então, eu vou desenvolver poderes? Pode até desenvolver poderes, mas você nunca será onisciente, onipotente, nem onipresente. Isso são características que já têm um recipiente adequado e sempre presente. Né? Você nunca vai desenvolver isso. E o que você desenvolver é uma graça de Deus, aprenda a ver como uma graça, né? Uma bênção. Talvez você use até algum Siddha de modo proveitoso. Se você tiver uma boa educação, se você tiver uma boa orientação pelo Vedanta, você, de repente, até usa um poder, né, parapsíquico, um Siddha, que algumas pessoas desenvolvem, de um modo proveitoso. Né? Daqui a pouco você está projetado fora do corpo e está perguntando sobre a realidade daquilo. Você, muitas vezes, até sabe que você está sonhando. Pô, estou sonhando, mas essa porcaria parece realmente muito real. Então, é assim também em 3 dimensões, no estado de vigília. Isso já ocorreu comigo. Eu ficava perplexo, eu dava socos na parede e dizia, é uma loucura isso aqui é um sonho, mas parece real. Aí eu falei, então é a mesma coisa no estado de vigília. Né? Eu vou ficar dando um monte de soco na parede,
a exceção que no estado de vigília eu vou machucar minha mão, aqui eu não estou machucando nada, e eu vou chegar à conclusão que eu estou diante de uma projeção do mesmo jeito, embora pareça aos sentidos que é uma coisa muito firme, muito sólida. Então, esse problema da cegueira do buscador ela é muito grande. Em última instância, o buscador nem sabe o que ele está buscando. Né? Ele ouve falar um monte de coisas, quando ele começa a ouvir o ensino, ele tenta adaptar o ensino. Então, às vezes, decorre um tempo até que o buscador deixe de ser um buscador, mesmo ele estando em contato com o ensino. É preciso um tempo para que ele deixe de ser um buscador e vire um estudante da sua própria experiência. Em vez dele estar um cara focado em obter experiências, ele quer estudar como é que se constrói a experiência. Para quê? Para que serve? Para que o Vedanta faz você objetivar tanta experiência? Justamente para você se desidentificar dela. Por isso que ele te dá tanto recurso para você se desidentificar da experiência. O Vedanta quer mostrar para você que a experiência é volátil, né? e que ela precisa de uma certa estrutura de ensino para ser assimilada corretamente. Senão você fica tendo milhões de epifanias e você vai estar sempre insatisfeito, pelo contrário, vai estar cada vez mais alucinado por ter mais epifanias, o que configura uma vássina vinculativa terrível. A pessoa que tá obcecada por experiências, por epifanias espirituais, ela tem uma vássina terrível, porque nenhuma experiência é igual à outra, elas não decorrem diretamente, obrigatoriamente, em função de práticas, elas são muito irregulares. É como se as epifanias estivessem tentando te dizer que você não pode se guiar por elas, mas para isso você precisa estar bem orientado. Né? Então, quando o indivíduo está assim, sem método de ensino e sem saber realmente o que é que ele está buscando, aí a única saída é rezar. Isso é verdade. Rezem porque funciona. Tá? Aqui todos já são estudantes de Vedanta, mas eu garanto que alguns aqui, dentre eles eu, rezou fervorosamente para sair da confusão, sabendo que estava se complicando o tempo todo, que não estava conseguindo ajustar nada por si mesmo. Né? Quando me veio a pergunta, uma pergunta muito curiosa que veio de repente. Será que é possível um ser humano estar completamente enganado sobre tudo? A resposta impressionante para mim na época veio assim, claro. Sim, é claro. Claro que é possível. A ignorância, dependendo do que você está querendo encontrar, você pode estar 100% enganado. Ou seja, você não pode nem estar sabendo o que você está procurando. Você sente que tem algo para procurar ali. Você quer amor, né? Você quer uma visão que se adapte ao que você vê claramente, que é a realidade, que ela não tem partes, tudo. Mas e aí? Como é que isso vai significar algo para você? Né? Então, o que você faz? Você reza. Reza mesmo, porque o buscador, quando ele reza e ele bota Deus na equação, começa a facilitar tudo. Tudo mesmo. Aí Deus, do jeito dele, né? com os sistemas de informação que você vai dando para ele, com as contra-informações que você vai dando para ele vai te devolvendo, ele vai te botando em situações, né? Você vai sendo obrigado a usar o seu discernimento, você vai questionar aquelas coisas que você está ouvindo. Com muita paciência, à medida que a coisa é filtrada, você acaba desembocando no ensino válido, como é o caso do Vedanta. Né? Mas, na verdade, é para rezar mesmo. Rezar é fantástico. Uma verdadeira oração, olha, ela resolve o problema, mas é claro que ela não resolve o problema como aquele que está orando acha. Até porque, se ele soubesse resolver o problema dele, ele não estava orando pedindo ajuda. Então, quando a pessoa reza, ela tem que estar com isso claro, que ela também não está ciente da magnitude do problema. Ela está sentindo um incômodo tremendo, mas ela não está conseguindo objetivar o problema. É o que a gente mais vê com frequência quando a pessoa chega no Vedanta. Agora, com esse livro, o Yoga do Amor, a gente está conseguindo objetivar o quê? Devoção.
É porque é útil você conseguir objetivar a devoção. O que é objetivando a devoção é que você vê que o seu jiva é, em última instância, um devoto. Olha que bacana. Mas se você não é conduzido através de um ensino, como é que você vai se situar tão bem com tudo isso que já está à sua mão? Né? Provavelmente você vai. Primeiro, vai se ver como um não devoto, o que é um erro, já está errado, mesmo na dualidade, e vai procurar se associar a devotos para que a devoção deles um dia contamine você que nem um vírus. Você receba uma carga viral devocional gigantesca, a ponto de você não conseguir sair mais dela. Mas sabemos que não é assim. Isso funciona enquanto você está em contato direto com uma pessoa dessa. Depois que esse contato rompe, dependendo da magnitude das suas vacinas, as velhas dúvidas voltam. Né? Então, a gente vai eliminando esses sonhos. Tudo isso é pensamento mágico, gente. É o que o James falou acima. São pessoas afeitas ao pensamento mágico. Né? Nesse sentido, um buscador numa condição precária dessa é que nem a pessoa que lê aquele livro O Segredo e acha que o universo vai dar para ele tudo que ele quer, como se o universo não soubesse muito mais dele do que ele mesmo. Então, é um livro que mostra uma tremenda ignorância de Ishvara. Né? Então, a gente está sempre batendo no mesmo ponto, sempre no mesmo ponto. Né? Então, a única saída deste apuro para o buscador, que não está nada claro para ele, é rezar mesmo. O verso 3 do Vivekachudamani diz, abre aspas, essas 3 bênçãos são raras, difíceis de alcançar e alcançadas somente pela graça de Deus. As pessoas tendem a se esquecer de Deus, o que é um erro muito grande. O fato de você não ver Deus adequadamente não quer dizer que seja prudente você se abstrair dele. É mais interessante você usar os recursos do Vedanta e refazer a imagem que você tem de Deus, porque você vai refazer essa imagem. Não tem como não falar de Deus sem você ter uma imagem, né? É um objeto. Né? Então, que você refaça essa imagem usando as escrituras. Então, essas 3 bênçãos são raras, né? E todas elas alcançadas apenas pela graça de Deus. Ou seja, Ishvara, né, primeiro te dá um cartão amarelo e depois, quando a coisa anda bem para você, ele te dá um vermelho. Né? Fora, você não está mais identificado com o campo. Vai vivendo aí, deixa eu atuar normalmente, não me perturba mais, né? Aceita tudo que vier, você sabe que você não é nada disso, e no final vou te dar um belo de um cartão vermelho. Vou te dar quantos você quiser para você sumir daqui. Essa é a história. Né? Então, o nascimento humano, né, por uma consciência, é um evento que é dado pela bênção de Deus, então muitos seres humanos são abençoados e não sabem. Olha só, eu não me achava abençoado até entrar no Vedanta. Eu via o nascimento humano como uma espécie de maldição. O Vedanta foi mudando a minha visão e dizendo, olha, não tem como você corrigir isso. Você não pode mudar a sua natureza, você vai ter que se virar com ela. E tem modos legais de você se virar com ela. É como um outro livro chamado Curso em Milagres diz, né? Ele descreve um monte de mazelas e diz, depois de cada mazela ele bota, isso não precisa ser assim. Você não precisa, né, criar uma confusão dessa. Né? Você tem que saber que você está auto-ignorante. Então, é o nascimento humano, um desejo de libertação, que é quando fica claro para o Jiva que nada do que ele experimentou e está claro que nada do que ele vem a experimentar vai lhe satisfazer, e, finalmente, a associação com um grande sábio, que é um liberto. Além do autoconhecimento, todas as vacinas vinculativas dele foram transformadas pelo ensino e pelo autoconhecimento dele mesmo e pela reiterada aplicação desse ensino em vacinas não vinculativas. Então, ele não tem vínculos, né? Ele não tem vínculos limitantes com a personalidade. Ele tem vínculos de preferência, ele entende o jiva dele, ele lida com o jiva dele do melhor modo que ele pode, ele não estressa o jiva dele. Né? Procurar é uma situação paradoxal. Né? É como são procurar,
um grande Mahatma é uma situação tão paradoxal quando você procurar uma satisfação permanente no objeto. Alguma hora, algo vai te mostrar que isso não funciona desse jeito, né? A associação com grandes almas vai conferir a você graça, mas somos apenas levados a grandes almas pela graça, né? Olha como é que a coisa é giratória, né? A associação com grandes almas é uma tremenda de uma graça que você recebe, né? Agora, você só se associa às grandes almas com uma tremenda de uma graça. Portanto, tudo que podemos fazer é orar. Ele está certo mesmo. Essa cultura da gente jogou a oração meio para baixo dos panos, mas todo mundo sabe rezar, né? Principalmente na hora de aperto. Aí a gente reza muito bem, quando o aperto é aperto mesmo. Alguém quer fazer um comentário sobre esses parágrafos últimos aqui, do verso 40? Eles são parágrafos muito importantes. Um aspecto fundamental nesses parágrafos é que a gente sempre tem a linha de fundo devocional, que agora ela está explicada, é a devoção às escrituras, ao conhecimento de Ishvara, né? É a devoção, né, dada através das escrituras, é uma devoção a uma dádiva de Ishvara, né? A outra é que, em cima desse pano de fundo devocional, você vai estar sempre exercendo as suas escolhas, seu livre-arbítrio, né? E, devidamente orientado pelo ensino, você vai estar exercendo discriminação, capacidade de separar o que é real daquilo que é uma projeção, daquilo que é aparentemente real, né? Essa que é a base. Então, você está sempre com uma atitude devocional e agora você está o tempo todo sendo forçado a usar da melhor forma possível a sua capacidade de discernimento, a sua função búdica, a sua função do intelecto, que é como se traduziu o corpo búdico, traduziu-se como intelecto, basicamente a capacidade de discriminação. Ou o intelecto, a função dele está submetida a uma identificação egóica, onde aí ele é usado de modo discriminativo para favorecimento pessoal, para o que se entende que é um favorecimento pessoal, ou então o intelecto ele trabalha a revelia do favorecimento pessoal. Aí é o intelecto adequado à discriminação, é adequado ao Gnana Yoga, né? Então, é a mesma função do intelecto, do discernimento, da decisão, funcionando, alimentada por fornalhas diferentes, né? Uma fornalha é a do ego, a outra é a da consciência, né? São fornalhas diferentes, elas não podem ser compatibilizadas em termos de funcionalidade, mas em termos de existir, sim, porque uma não é contrária à outra, contanto que o seu ego vai ficando devidamente educado pelo Vedanta, né? Ele se transforma num ego interessado em conhecimento e não em experiência, o que já dá um ego bastante diferente, porque ele já não está vinculado, né, aos resultados das suas ações. É claro que ele esperaria que os resultados de suas ações lhe fossem favoráveis, no que ele entende que são as suas vássanas, né, de favorabilidade. Mas como ele não está mais vinculado a essas vássanas, né, elas passam a ser de preferência. Então, ele aprende a ver a vida do jiva dele, exercendo suas preferências, sem vínculos, sem fazer uma identidade, e também aprende a lidar com a verdadeira identidade dele face a tudo isso que ocorre em Mitya. Ele vê que as duas ordens de realidade elas não se cruzam, elas não se impedem, elas não são antagônicas, e que em Satya cabe tudo, né? A gente só consegue definir Mitya por Satya. A gente acaba reduzindo Mitya à própria Satya. E aqui no final ele fala da oração, que muita gente aqui já usou sem nem saber que estava usando de modo apropriado. Apropriado porque era a única coisa a se fazer mesmo, né? Então usou apropriadamente, usou bem, né?
usou bem. Quando viu que não sabia nada mesmo, aí foi perguntar para aquele que pode saber, né? Aquele que pode saber, que é onisciente, onipotente, onipresente, é Ishvara. O sonho de todo Jiva é ser o Ishvara gigante. Mas é claro que a confecção dos dois, de Jiva e Ishvara, são radicalmente diferentes. Então, eles têm atributos muito, muito diferentes, em qualidade e atributos em magnitude, né? Tudo isso impede a gente de se confundir tolamente, né? E atrasar as nossas investigações. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse verso 40, o finalzinho, que a gente viu aqui, que são assuntos delicados. Uma coisa muito interessante é que o buscador, a rigor, não sabe o que está buscando, né? Eu só fui entender que eu estava buscando com clareza quando eu vi o Vedanta. Aí eu falei, então aquilo ali estava uma confusão ali com experiência, que é uma confusão comum. O indivíduo ele se confunde mesmo. Ele tem essas vássanas de identificação, elas são muito sorrateiras, são muito sutis. A gente já viu aqui que a gente capta as vássanas não na hora em que elas estão baixando do corpo causal, não, é na hora que elas aparecem como suaves, né, tendências, inclinações à ação. A ação verbal, a ação de pensamento, a movimentação de emoções, a ação física. Elas aparecem como sugestões, né, delicadas. No começo, delicadas, dependendo da corda que você dá, vira um maremoto, né, que muitas vezes acaba engolindo o próprio Jiva. Então, não se deixe criar e ser submetido pelas suas próprias criações. Não deixe que suas criações recriem você de modo inapropriado, né? É o que está acontecendo. É uma história aqui de Frankenstein, né? Você não pode estar submetido às suas criações, né? Àquilo que você acha que você é. Você tem que saber o que você é e ver que isso lhe serve. Se isso não lhe serve, então você tem que se aprofundar mais no ensino. E esse livro, Yoga do Amor, ele faz isso. Ele agora te dá uma visão do que seria o amor nisso tudo. Bom, vocês não falarem nada, eu vou continuar. Eu vou para o verso 41. Só Oi. uma coisa, essa graça, ela decorre de mérito kármico, né? Por mais que a pessoa procure, se não chegou o momento ainda, ela não é um discípulo pronto, o mestre não vai aparecer. Né? Exatamente. Então, às vezes, todos nós, imagino que antes de chegar ao Vedanta, né, buscamos e não encontrávamos, né? E penso que encontramos no momento que estávamos prontos. Entendeu? E tem muita gente que encontrou o Vedanta e não ficou no Vedanta. E talvez porque não tivesse no momento ainda pronto, né? O meu caso. Há 20 anos atrás, o meu professor de yoga me apresentou o Vedanta. Eu não estava em condição de lidar com aquilo. Eu Sim. nem vi relevância naquilo. Engraçado isso, né? Ou seja, eu não vi mesmo. No meu caso, da primeira vez que eu vi, faz 3 anos aproximadamente, bateu já de cara, sabe? Aí tem. E eu não era, eu posso dizer assim, que eu não era um buscador. Eu tinha essa vássana espiritual, mas não era um buscador, entendeu? Vinha anos em sequência, não. Mas desde a minha juventude eu tinha algo, né, de vássana espiritual, e que estava meio colocada de lado. E depois, quando eu comecei a me interessar novamente por esses assuntos, tal, rapidamente, vamos dizer assim, apareceu para mim. E tanto é que do jeito que apareceu, eu falei, aí tem. E foi aí que eu comecei a me inteirar e fui conduzido rapidamente até a graça desse grupo, né? Do professor e de todos vocês aí. Muito legal.
É bacana a tua história, Marcelo, porque é um caso que não é muito comum, né? Não, é isso que eu estou falando. Eu tenho A consciência disso. Betânia também tem isso, né? Ela é meio paraquedista também, né? Ela nunca É, se envolveu muito com outras isso. coisas. Assim como a gente vê assim, pessoas que tiveram e estão há muitos anos, e assim, eu me questionava, nossa, mas a pessoa teve a oportunidade e não ficou, mas é cada um. Quem somos nós para julgar isso, né? A gente que quer colocar numa caixinha, num compartimento, para É, né, construir uma narrativa que é justificativa para a gente mesmo, e não é assim. É entender que cada um está no seu momento e respeitar. sim, E por isso que nós, assim, tivemos passamos por outros ensinamentos não devocionais ou apontamentos diretos de ter lido alguma coisa, que são fragmentos, que são muito bons também, mas não se sustenta, porque não tem um corpo completo de ensinamento, né? Fica cheio de buracos, vamos dizer, né? uhum. Só raríssimas aulas, mesmo que vão ter um contato lá com um tipo de ensinamento desse e vai cair a ficha, entendeu? A maioria não, a grande maioria não. É isso mesmo, é como ocorre. A gente tenta, né? O bacana do Vedanta é que a gente entende como a mente da gente vai funcionando, né? Então, a gente entende claramente que todas as vezes que a gente tenta achar uma regra, é só uma tentativa de formatação, né? É uma projeção que a gente joga. Ah, isso funciona assim. Mas, na verdade, cada um é algo muito vasto, que se estende numa escala de tempo e espaço que é difícil para a gente avaliar com os recursos que a gente tem disponíveis, né? Que é a trajetória, né, de uma consciência, de uma consciência? A gente vai ter que usar essas palavras, né? Como é que é a trajetória da consciência associada a um givo específico, né? A gente não consegue ver a trajetória toda, a gente vê nesse DX, nesse intervalo aqui. Mas é interessante que uma quantidade muito grande de pessoas entre em contato com o Vedanta, mas os que se dedicam assim são muito poucos, porque ele é difícil mesmo de assimilar, viu? E não é só com Vedanta, tudo o que demanda discernimento é difícil de assimilar, né? As características, em geral, do samsara, elas afastam as pessoas disso. Em geral, a pessoa está mais pensando em buscar aquela segurança, prazer, virtude, né? Mas é quando o cara está em condições de assimilar, aí é quando ele vai ficando como a gente. Quer dizer que ele está assimilando, né? Alguns assimilam de um modo mais rápido, outros mais lento, outros têm tópicos que são um pouco mais difíceis, né? Já outros, né? Alguns têm um tópico meio conflituoso com Deus, né? Pô, tem uma visão de Deus que me atrapalha a lidar com isso, né? E é um obstáculo, porque tem vássanas emocionais ligadas a isso. Então, o indivíduo ele tem que ir retrabalhando com muita paciência. E já outro já tem um componente devocional muito bom, né? Esse pessoal que veio de escolas devocionais não ortodoxas, quando eles se interessam pelo autoconhecimento, ele já tem uma coisa muito bacana, porque, como são bons devotos, o nível de conflito deles com o campo é muito baixo, é muito pequeno. E isso ajuda demais o cara a investigar, né? Ao cara se aprimorar no Karma Yoga. Mas fundamentalmente é o que você falou, né? Cada um está no seu tempo, cada um está certo. De um certo modo, a gente está assimilando. É por isso que a gente está o tempo todo nisso, né? Escritura, aí vê as aulas do professor, vê aulas no vídeo, vem aqui para esses grupos de encontro, né? E tem os casos assim, como o do Marcelo, da Betânia, que é um pessoal meio que cai de paraquedas, né? Nunca tiveram assim um interesse muito forte em outras coisas. Embora a atenção vá lá e chame, né? Ó, aquele cara lá está dizendo que você é uma consciência plena, tudo, sem partes. Aí você diz assim, pô, deve ser por aí. Aí depois de um tempo ali ouvindo, você, isso está faltando um monte de coisa, eu tô até mais confuso do que antes, né? Se o indivíduo, agora tem uma coisa, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, se o indivíduo ele começa a dar esse tipo de resposta ao campo,
O campo naturalmente conduz o indivíduo para o ponto onde ele fica melhor, né? O campo ele lida com tudo, né? Quanto mais com isso, né? Ele bota um sol no lugar, bota galáxia, bota sementes no lugar, um monte de ácaros na pele, piolho de sobrancelha. Não vai ajustar. Sabia que o ser humano tem um piolho único de sobrancelha, que todos têm isso? É um piolho meio microscópico, ele é menor do que um ácaro. E ele habita a sobrancelha do ser humano. Olha só. Então, um sistema desse que bota um piolho invisível para habitar a sua sobrancelha, com um tremendo sucesso, você nem sabe desse piolho, ele já deve ter comido tanta pele morta sua que não servia para nada. Um sistema que cuida disso, cara, não vai saber pegar um devoto e botar ele no lugar certo quando ele é capaz de assimilar, né? É claro que vai lá, bota vários em contato com isso, né? Aí fica, é uma semente que é plantada, vai que uma hora aquilo deflagra, né? Como você falou, Marcelo, a gente não sabe. Não tem como a gente saber, né? Cada um. Aí a gente diz, né? Do ponto de vista de Ishvara, está tudo certo. Ué, tá mesmo. Ishvara não se questiona, então como é que vai estar alguma coisa errada do ponto de vista dele? Ishvara é o que está acontecendo, né? Tem gente que diz, o que é Ishvara para um jiva específico? Em termos funcionais, é o parábita karma dele. Se fixa nisso, pronto. Já basta a sua visão de Ishvara, disso já está ótimo. O resto esquece, que é vasto demais e não vai valer a pena, você vai se perder, né? Então é isso mesmo. A gente vai chegando ao local que tem que estar mesmo. É Ishvara se mexendo nele mesmo, né? É ele mesmo se mexendo nele mesmo. Verso 41. Não há diferença entre a graça do Lorde e as grandes almas que a manifestam. Olha que ducha de água fria nas soluções mágicas, né? Vem a mim que eu vos libertarei, eu sou iluminado, sob minha graça. Parará. Não é nada disso. Você é só Ishvara, né? Você não sabe, é só mais uma modulação de Ishvara, né? Manifestando uma graça que é só Ishvara. Como podemos juntar a graça de Ishvara e a graça dos Mahatmas? Ela é a mesma, porque os Mahatmas têm o conhecimento firme de que Ishvara é a sua própria essência. Olha que legal. É assim que você junta, por uma questão de identidade. O Mahatma sabe que ele é uma modulação de Ishvara, e ele sabe que Ishvara e ele são o mesmo, a essência é a mesma. Mesmo os Mahatmas que têm devoção dualista invocam Ishvara em todos os momentos, né? Se você adora tal Mahatma, a adoração segue para Ishvara, nunca fica com o professor. O professor é só um objeto inerte. Uma pessoa que pede a você que se renda a ele ou ela, aí ele é bem incisivo aqui, é um charlatão, é um enrolão, vai ficar parasitando você. Não é um Mahatma genuíno, alguém que se entregou à tradição do ensino, mesmo porque o Mahatma genuíno não quer nada de você. Você sabe o que o Mahatma genuíno quer da gente? Que a nossa relação como aluno, de alunos com ele, seja a mais breve possível. É isso que ele quer. O cara quer a sua liberdade. Eu quero ser seu discípulo. Sim, maravilhoso. Que a minha relação contigo seja a mais breve possível. Então, é bem ao contrário, né, desses caras que dizem, né? Você tem que se render a mim, etc. Eu já tive bastante convívio com algumas pessoas assim, especialmente um, né? Ele tinha essa linguagem aqui, que para mim nunca caiu bem, né? E agora pelo Vedanta eu vejo que realmente não cai bem mesmo. Isso é contra a escritura, né? Então, essa explicação que ele coloca aqui, dizendo que a graça de Ishvara e do Mahatma é a mesma, ele diz que quando você presta reverência ao Mahatma, você não está prestando reverência ao Mahatma, na verdade. Você está prestando reverências a Ishvara, né? E que, se o ensino do Mahatma não deixa isso claro, tá? Pode ser que não deixe isso claro por não observância do Mahatma, ele está distraído quanto a isso. Mas se ele não deixar isso claro,
a ideia que a gente vai ter, especialmente um leigo, é que está adorando o outro objeto. Então, isso aqui é uma investigação que elimina essa dúvida. Ó. A pessoa, cadê uma investigação vedântica? Está aqui, ó. A pergunta, como podemos juntar a graça de Ishvara e a graça dos Mahatmas para entender o verso 41? Mahatmas têm o conhecimento firme de que Ishvara é a sua própria essência. Pronto, está aí explicado. Né? E aí ele está dizendo, né, que não se incomode de prestar reverência ao Mahatma genuíno, porque aquilo ali é só uma representação em mítia de Deus. E a verdadeira intenção da reverência vai para o campo dármico, vai para Ishvara, não fica com aquele cara. E ele sabe disso. Né? Como Krishna diz, no capítulo 10, verso 9, fixando a mente e os sentidos em mim, compartilhando mutuamente o conhecimento sobre mim e falando de mim, esses devotos estão sempre contentes e satisfeitos. Né? A gente já viu esse verso várias vezes, né? Fixar a mente e os sentidos em mim. O bacana é que no Vedanta, tudo isso aqui ele é feito não exatamente por uma prática, embora possam se usar práticas para isso. Mas, fundamentalmente, o indivíduo, o jiva, ele entende o que ele está fazendo. Quando ele vai treinando esse refreamento de sentidos, ele o faz por compreensão. Ele sabe que, refreando os sentidos, a mente está liberada dos objetos, né? Que, na verdade, é que são a baliza para os sentidos, né? Para o corpo sensorial todo. Ele sabe que, refreando os sentidos, ele entende que esse refreamento facilita com que a mente se dedique a Ishvara. Fixando a mente em mim é dedicando-se a mim. Fixando a mente, os sentidos em mim, como é que eu estou me dedicando a Ishvara assim, então? No seu dia a dia, no Nididhyasana, você está se dedicando a Ishvara o tempo todo. Você está substituindo o foco alternado, né, em objetos. Está sabendo que esse foco ele está ligado ao aparentemente real, a sua atenção, naturalmente, volta, entre aspas, para o real. Esse é o fixar a mente e restringir os sentidos em mim. É tudo por compreensão. Eu uso um mantra para facilitar isso. Ótimo. Eu medito, eu acho bacana, ótimo. Eu tenho uma questão, não sei o quê, parará, com fulano, ciclano, comigo mesmo, faço terapia. Melhor ainda. Só não pode perder a meta. A meta é essa. É fixar a mente e os sentidos em Deus. Né? E compartilhando mutuamente conhecimento sobre mim, satsang, e falando de mim. Estão sempre contentes, a decorrência, né? Dá um ananda, e satisfeitos. E no verso 55 do capítulo 11, Krishna diz, aquele que trabalha para mim, né? Ou seja, aquele que está sempre focado em mim, que é meu devoto, que me mantém como a meta suprema, que é livre de apego aos objetos e que é livre de ódio para com todos, hein? Chega a mim. Quando você tem que objetivar aquelas emoções e sentimentos que você odeia. A primeira objetivação é separar isso da pessoa, porque olhar uma pessoa do ponto de vista das impressões que ela causa em você é um fracasso investigativo. Né? Se você está olhando uma pessoa e, no fundo, está dizendo que tudo isso que você acha ruim nela é atributo dela, é um fracasso como investigação. Né? A verdadeira visão vai mostrar que uma pessoa é exatamente o que você é. Consciência, né? Em termos absolutos. E o próprio Ishvara, né? Em termos relativos. Então, por que você tem que lidar com isso aqui? Porque se você consegue se livrar das suas impressões mais repulsivas que associam vásanas ruins com pessoas,
Se você consegue fazer essa dissociação, os outros problemas que você encontrar nas pessoas vão ser mais fáceis, como inveja, ódio, inveja, ciúme, preguiça, vão ser bem mais fáceis, porque o ódio ele movimenta a energia demais. O ódio ele tem tudo para virar um dos piores, uma das piores sentimentos que um ser humano tem, que é se comprazer com a desgraça alheia, que em inglês se usa uma palavra de origem alemã, Schadenfreude, é aquele amigo da onça, o amigo escuro, é aquele amigo das trevas, que se compraz quando você está ruim. Então, o indivíduo ele tem que compreender muito isso. Quando há ódio nele, isso quer dizer que ele está atribuindo isso, que ele chama de ódio, a algo, em geral, a um objeto, né, a uma outra pessoa. É o principal foco. Quando isso ocorre, você tem que investigar. Como é que você vai investigar isso? Primeiro, vai objetivar o ódio, vai saber que é uma projeção que você está lançando sobre a outra pessoa. Não obstante, as atitudes da outra pessoa possam até justificar a sua projeção, mas você não está aqui a fim de justificar as suas projeções, você não está no Vedanta para isso. Então, a primeira coisa é você objetivar esse ódio, ver que ele é seu, ver que a pessoa em quem você está lançando essa carga toda, ela é, em essência, você mesmo, em operacionalidade, também é Ishvara, assim como você. Então, você vai trocar, né, esses nomes feios que você está falando da pessoa e vai dizer que também aquela pessoa é ser e é uma modulação de Ishvara. E você vai conseguir separar as impressões ruins de uma identidade que você quer conferir à pessoa, você quer conferir a ela uma identidade odienta. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque a hora que essa identidade ela é estabelecida, o sistema incentiva isso. Olha que sacanagem. E ele te dá um monte de pensamentos errados apoiando isso, dependendo da sua face. A gente sabe disso. Você aceita um pensamento, atrás dele vem uma enxurrada. É como se você tivesse rompido um cerco lá, né, onde está uma boiada, e a boiada estoura por aquele buraco ali na grade. Então, você corrige isso, aplicando o pensamento adequado sobre do que se trata aquela pessoa em essência é ser, e modulação, ela é a próprio Ishvara, que nem você, não tem nada de diferente em você a não ser aspectos, aparências, né? E você objetiva o ódio. Inclusive, você fica se perguntando se aquela pessoa mereceria ser taxada de um modo odiento. Porque, com certeza, uma investigação vedântica bem conduzida vai mostrar que ela tinha excelentes características. Eu já falei aqui que Pablo Escobar, aquele tremendo daquele narcotraficante colombiano, um criminoso inveterado, ele era um excelente pai, ele era formidável com os filhos dele, né? Super carinhoso, dedicado. Então, você não vai conseguir encontrar uma pessoa que tenha só projeções ruins, né? Então, vale aplicar o conhecimento contrário para separar essas coisas. Então, você tem que estar livre do ódio, viu? O ódio é terrível. Aquele que está no Vedanta e que acredita nos ódios que projeta, ele está muito equivocado, ele tem que olhar com cuidado isso e refazer isso diariamente. Diariamente. Tem que trabalhar com muito cuidado. E nesse verso aqui, Krishna fala, né? Aquele que trabalha para mim, aquele que está focado em mim, o outro modo de dizer isso, aquele que é meu devoto, é tudo a mesma coisa. Eu estou focado o tempo todo em Deus, né? Então, o que você é? Você é um devoto, né? Aquele que me mantém como a meta suprema. Ele está falando dos devotos, assumidamente devotos, que é livre de apego, que é um dos, né, a despaixão, o não apego, é um dos valores mais importantes para quem quer permanecer nessa seara do autoconhecimento. Bom, aí o James vai falar uma coisa que ela é verdade, mas ela é delicadíssima. Por isso que tem assuntos assim que a gente tem que ter cuidado ao conversar.
Vocês já viram vários professores cujo ensinamento muda bastante ao longo do tempo, né? Quem acompanha um professor não dual, etc., e vai olhando ao longo do tempo, nota que tem modificações. Bom, em geral tem modificações. Professores cujos ensinamentos mudam com o tempo não são professores qualificados. O conhecimento escritural não muda com o passar do tempo. Esse é o argumento central, né? Porque o Vedanta ele se baseia em conhecimento escritural. Ele é todo escritural, devidamente interpretado. Então, aí vem o argumento dele que é muito forte. O ser não muda, está fora da dimensão espaço-temporal. E os meios de realizar o ser também não mudaram por milhares de anos. Então, por que o ensino deve mudar? Indivíduos cujo carisma ocorre devido a uma epifania específica em um determinado caminho, ele está falando de uma coisa muito específica, né? Um dado indivíduo que é carismático, porque ele teve uma determinada epifania em um determinado tipo de caminho, tá? Uma determinada trajetória espiritual. Vão colecionar seguidores devido ao seu carisma e devido à sua aura epifânica, né? Vão ficar ligados à ideia de Guru-dom, de ter que construir um ashram, ensinar o que funcionou para eles, até que os seus devotos, né, fiquem insatisfeitos e comecem a buscar outros gurus. Ao que, né, ocorrendo isso, desesperados para retê-los, irão desenterrar um novo caminho, frequentemente algum ensinamento tibetano esotérico, e o considerarão mais avançado, de modo a manter vivo o satsang deles. Um professor adequado está ansioso para se livrar do discípulo, que é o que a gente falou, pela razão correta, né? Que não quero você como meu discípulo, porque eu sei que você é igual a mim. Então, que essa sua ilusão dure o menor tempo possível. Só que ele está falando de um evento que, conscientemente ou não, ocorre com muita frequência. Muitos professores tendem a manter e fazer esforços para manter discípulos. Agora, é o que o Marcelo falou, né? Cada um está no lugar que tem que estar. Né? Se não ficou claro para a pessoa que o ser está fora do espaço-tempo e que um conhecimento para lidar com algo disso não tem nada a ver com mudança, pelo contrário, é algo dado, é algo entendido assim há milhares de anos. Se a pessoa não compreende isso, né, então o que ela está querendo? Ela está querendo algo que mude, né, um ensino que mude. Então, Ishvara bota ela em contato com professores que mudam o ensino, onde ela vai lidar com vários desses efeitos colaterais que são bastante indesejáveis, né? Como não tem um método, não tem muito recurso para dar para os discípulos, né? Não se estuda com cuidado o campo, não se estuda com cuidado o conhecedor do campo. Muitas questões permanecem. Essas lacunas acabam causando um abandono de discípulos, né? Eu mesmo passei por isso. Você sai, você vê, poxa, não faz sentido continuar nesse tipo de ensino. Então, muitas vezes, esses professores eles vão lá, né? Eles entram com novas técnicas, eles botam uma bela página na internet, enche de literatura correlata, etc. Mas não caracteriza o método, né? Então, aqui a gente tem um erro de compreensão, né? Ao mesmo tempo que é dito para o estudante que ele não muda, passam a ser apresentados para eles variáveis que vão ajudar ele a entender que ele não muda, né? E essas coisas muitas vezes são incorporadas, trazendo ensinamentos em si até mesmo incompatíveis. Não estou querendo dizer que eles não tendem à mesma meta, eles tendem, mas é que o corpo interno deles pode trazer incompatibilidades que vão causar uma tremenda de uma confusão, né? O indivíduo vai tentar equiparar a visão que ele tem dos ensinamentos. Então, ele vai criar uma projeção gigantesca, enorme, muitas vezes inconsciente, onde ele vai encontrar
no corpo desses ensinamentos diferentes, várias coisas em comum que ele vai usar, né? E isso aí pode dar uma confusão de método gigantesco na cabeça da pessoa, né? Uma confusão tremenda. Então, aqui ele mostrou uma dinâmica de como isso ocorre. Se você for olhar com cuidado, aí por fora você vê isso ocorrendo, né? Até que a pessoa se canse disso e desista de procurar coisas que mudam, inclusive ensinamentos que mudam. Ela vê que o ensino que muda não faz sentido. Ensino é ensino. O ensino que não muda, verdadeiro, é aquele que pode ser aplicado em qualquer ambiente em mudança. Não é questão do ensino mudar para ficar mais palatável. Não, o que tem que ser feito são as 3 fases adequadamente. E aí o estudante ele vê que esse ensino se aplica a qualquer situação, né? Em qualquer época, em qualquer cultura. Né? Ele vê isso por isso mesmo. Mas é preciso uma certa persistência para ver isso. Né? É preciso persistência para o indivíduo ir corroborando tudo que está sendo escrito aqui. Né? Então, se vocês estiverem conversando com uma agente do apontamento direto, tem que ter muito cuidado ao comentar algumas coisas, né? Porque o objetivo do Vedanta não é criar um proselitismo do Vedanta. O objetivo do Vedanta é libertar o estudante. É nisso que o Vedanta está interessado, só isso. Vocês querem saber para que é esse monte de escritura? Esse monte de escritura toda, esse monte de comentário, Ishvara foi baixando tendo em vista uma criação apenas dele, o jiva humano. Só isso, tudo isso é para o jiva humano. Né? Então, para que vai ficar trocando isso? Né? Sempre que o indivíduo tenta trocar isso por alguma coisa, eu vou dar a dica. É uma projeção que a pessoa não está consciente, que está impedindo ela de assimilar o conhecimento como é. Então, ela fica insatisfeita com a solução que o Vedanta dá, que são soluções despersonalistas, que não agradam mesmo. Quem se tem em muita alta conta não tem como agradar. Nem o Vedanta não tem como agradar nem quem se tem em altíssima conta e nem quem se tem em baixíssima conta. Né? O convite que o Vedanta faz é que a pessoa tem que adaptar a visão de mundo dela aos recursos do Vedanta. Tem muitos recursos. Né? Aqui o James descreve como é que um processo desse ocorre, e ele é bem comum. Né? Então, na verdade, onde você vê um professor querendo reter alunos, ele não está se comportando como um professor, conforme o Vedanta enxerga. Na verdade, a única ansiedade de uma Mahatma é que o discípulo deixe de ser um discípulo pelos motivos certos e devido à autocompreensão. Né? Bom, eu vou ler só o primeiro verso, 42, porque ele bota a coisa no ponto certo mesmo, né? E lamentável que a cultura da gente tenha entendido isso aqui tudo de um modo tão ruim, né? Que graça é essa, né? Que Deus confere às pessoas, né? Que graça é essa que ele confere? Verso 42, Narada diz: esforce-se apenas pela graça de Deus. Esforce-se apenas pela graça de Deus. Ele repetiu. Né? Só pela graça de Deus. Então, um bom método para você se esforçar pela graça de Deus é o Vedanta, que é as próprias palavras dele traduzidas para lidar com a manifestação. Então, está aí. Esforce-se apenas pela graça de Deus. Esforce-se apenas pela graça de Deus. Como? Fazendo o que nós estamos fazendo. Nada mais simples. Exatamente o que estamos fazendo já há algum tempo. Através do Vedanta. É isso que a gente está fazendo. Né? Bom, gente, dado o avançado da hora, eu vou dar uma parada por aqui. Vou marcar aqui esse verso, que é o 42. Né? E alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém quer comentar algo sobre essas coisas que a gente leu?
Alguém quer trazer algo da sua vivência mesmo? Alguma descoberta? Que descoberta a sua filha fez, Henrique? Não, isso que você falou no final, né? Que as pessoas buscam mudança nos ensinamentos, né? Eu acho que isso foi um pouco também, né? A gente busca mudança no ensinamento porque a gente não quer mudar a gente. Então você busca mudança externa. Então o que acontece? Você vai para, como se diz, durante muito tempo eu fui um turista espiritual, buscando de repente aquele livro, aquela palestra, aquela coisa que faça o trabalho por mim. Então você busca mudança fora e faz parte desse processo também, como o Marcelo colocou, até que a ficha cai e você entende que é você com você. Quando você entende que é você com você, aí você para de buscar budismo, hinduísmo, aí você entende qual é, aí você encontra, né, como se fala, né? Você se fixa, você se fixa, e graças a Deus, Vedanta é um ensinamento para todas as horas, né? Basicamente. Então, eu acho que essa psicologia que está por trás, esse mecanismo, essa vasana que está por trás, é essa, acredito, né? De que coloca gêmeos, de que as pessoas buscam mudanças e demais nos ensinamentos. Eu acho que é um mecanismo que o ego utiliza para ele não mexer com, entendeu? Para te distrair, né? Então, você vai buscando mudanças fora, um ensinamento um pouquinho diferente do outro, né? E aí vai, até você ver que você, como sempre eu falo, né? Esse negócio de ser turista espiritual, né? Eu acho que um pouco isso, até que em algumas pessoas cai isso, né? Cai a ficha, né? E aí entra a graça. Eu acredito aí no seminário do Arlindo, do final de semana, ele acho que, não vou usar um termo técnico, porque eu não me lembro também, esse negócio que a gente se lembra, conversávamos sobre Jiva Atma, né? Atma Jiva, né? Na definitiva, e Arlindo até tocou isso, assim de relance, o Arlindo, aqui a Gabriela perguntando, participando. E é sobre, no final, quem é que observa, quem é que decide, papapá, né? E a gente falava, se lembra, intelecto, não, era pura consciência mesmo, era consciência, eu acredito que, porque o Atman, né, que isso, o Atman, né, percebo isso que uma, digamos assim, talvez, né, uma forma de falar, é uma contração da consciência dentro do Jiva. E quando a consciência se identifica, né, com o Jiva, ela é como que se contrai, digamos assim, um termo que estou tentando, né, colocar. Sim. Né? Então, porque a pergunta que Arlindo levantou, bom, se a consciência não faz nada, se a consciência não se mexe, se a consciência não muda, então quem é que está observando, né? Quem é que está fazendo isso? É a consciência, sim, mas esse Atma do Jiva, digamos assim, é uma consciência, sim, que faz parte da consciência, não separa da consciência, mas essa, eu diria, né, é como, digamos, uma contração da consciência quando ela se identifica com o Jiva, né? Então, ela mesma, a graça é consciência, né? É um pouco isso, acredito, né? Porque antes diz, eu busquei, para mim buscou, eu busquei, ou eu... Se você analisa mesmo as coisas aconteceram independentemente de você. Pela consciência. A gente utiliza esse negócio, né? Porque ainda a gente às vezes está nessa, né? Às vezes tem essa concepção de dualidade, de que é, né, o buscador, que existe, né? Mas no fundo, quando você vai passando algumas fases, você, não sei, eu percebo isso, né? Tudo funcionou perfeitamente e se acomodou perfeitamente, né? E pronto, né? E aí você entende que tudo está perfeito. Aí, como você colocou, né? Se o universo esse que está lá fora funciona perfeitamente, por que tua vida não funcionaria perfeitamente? Pois é. Entendeu? Por exemplo, um buraco negro, você engole uma galáxia, está tudo certo, não tem problema. Agora, a tua vida, de repente, acontece algo que você não gosta, aí está tudo errado. Não, cara, se buraco negro engoliu uma galáxia, está certo? E você, tua vida, você perdeu um emprego, também está certo mesmo. Por que não vai? Porque você tem duas ordens? Não, está tudo certo.
É isso mesmo. A gente acha que é engraçado isso, né? É. Então, eu acho isso um pouco, né? Esse negócio de você buscar das pessoas, né? Passa por minha experiência, né? Vá querendo buscar mudanças nos ensinamentos, é porque você não quer mudar. Basicamente é isso. Cara, olha, Henrique, isso que você falou é uma grande verdade. A pessoa que ainda não percebeu, como você mesmo falou, que liberação é ela com ela mesma, por uma questão de funcionamento, de mecanismo mesmo do Jiva. Quando ela não entende isso, ela fica querendo um monte de coisas. Ela acha que o ensino tem que mudar, que tem que botar alguma prática mais estimulante, que tem que olhar de um outro jeito e que esse ensino é muito antigo. Isso é quando realmente a pessoa não entendeu o que é ela com ela mesma. Quando ela entende que é ela com ela mesma, ela fica aliviada de ter um método. Ela diz, nossa, graças a Deus, porque sem o método, a chance que eu tenho é de ficar completamente perdido em mim mesmo. Porque a gente tem que entender como é que a gente pensa. Eu falei um pouco acima sobre esses pensamentos de ódio, né? Pode ser qualquer pensamento sobre qualquer coisa. O pensamento ele é uma coisa estranha. Vem o primeiro registro dele. Se o indivíduo realmente se acopla nele e começa a fomentar aquele pensamento, vem uma sequência de outros pensamentos completamente incontroláveis. É por isso que a gente não consegue evitar pensar nas coisas. Porque você fala, não pense no elefante rosa. Você vai pensar no elefante rosa, aí depois vai vir outros pensamentos. Puxa, o cara me pegou na brincadeira do elefante rosa, né? E eu não consigo parar agora de imaginar o elefante rosa. Por que tem que ser um elefante rosa? E isso são sequências, é do próprio sistema, né? Então, a pessoa que não compreende isso, ela não compreende como ela funciona, e como o Vedanta mostra isso de um modo brilhante, como é que é a psicologia humana, como é que ela funciona em termos, né? E ela é devidamente inserida, ela está inserida no contexto do campo dármico, que tem que ter esse ensino, né? Então, isso é fundamental. A pessoa, ao olhar o sistema dela, como é que ela funciona, essa confusão de sobreposições, tudo, ela dá um alívio quando ela encontra um sistema que não muda. Ela fica, graças a Deus, até que, enfim, tem alguma coisa, tem um mapa, tem um radar para me orientar nessa loucura aqui. Porque a verdade é que o Jiva ele acaba sendo soterrado pelas sucessivas projeções que ele vai causando de modo inconsciente. Quando ele vê, ele está abarrotado com um monte de coisas que ele nem sabe de onde veio isso. É uma enxurrada de pensamentos. O sistema ele trabalha rapidamente, substituindo uma projeção por outra. O indivíduo acha que ele está concluindo grande coisa. Não está, ele está substituindo uma projeção por outra, porque não é investigado. E a coisa só é investigada, como o Henrique falou, quando o Jiva ele entende que a questão é ele com ele mesmo. Não tem saída nenhuma. Não tem pensamento mágico, não tem opção, não tem livre-arbítrio nesse sentido. Não, eu escolho que não dá para ser comigo mesmo, eu quero uma bênção divina para me libertar disso no passe de mágica. Aí o sistema diz, pô, cara, tudo bem, mas é que não funciona assim. Então, não vai funcionar assim com você também. Você tem que entender qual é a relevância do assunto, é o que você quer e saber que só você pode dar conta desse monte de imagens que você criou. Vai pedir ajuda, vai usar o procedimento adequado, mas, no fundo, quem está enxergando esse panorama é você mesmo. Você que tem que saber disso. Uma vez que isso é sabido, que é você que vai ter que dar conta disso, aí a pessoa para de querer ficar brincando de mudar de método. No fundo, mudar de método é acrescentar experiências, né? Só que são experiências mentais. Isso está claro para vocês? Se eu quero mudar um método, eu vou usar um outro método de investigação. Olha, o Vedanta ele é um objeto em Mithya. O Vedanta é muito claro sobre si mesmo. Ele é um meio de conhecimento, ele não é o conhecimento em si. O conhecimento em si ele é intransferível, ele é um conhecimento não dual. Como é que ele pode ser colocado em palavras? Impossível. Mas o próprio Vedanta, ele se trata como objeto, né? E quando a gente vai lendo Vedanta, a gente vai ficando muito, quando a gente vai pegando a dinâmica, né, do ensino, a gente vai ficando muito entusiasmado com o brilho desse sistema.
E a gente se compraz com isso também. Agora, quando as pessoas querem ficar mudando, né, tem método aqui, mudar de outro método, no fundo elas estão querendo continuar se comprazendo, né? É uma viagem mental, né? A mente ela viaja nesses objetos sutis, né? Nessas formas de pensamento muito sutis, que são os recursos que o Vedanta tem, né? E o indivíduo tem que ter cuidado, porque quando ele quer que o método mude, ele está querendo novas formas sutis para ele brincar, para ele ficar satisfeito como quando ele teve o primeiro contato com o Vedanta. Em geral, o cara ainda não viu que ele vai ter que lidar com aquilo na prática, no dia a dia. Não adianta ele correr para uma bela descrição de alguma coisa. Não, tem uma hora que ele tem que lidar com aquilo que está aparecendo com frequência, não tem jeito. Então, a hora que a pessoa vê que ela é uma coisa que ela vai ter que dar conta, e só ela tem como dar conta, aí ela para, ela acha tudo isso absurdo, essa coisa de ter que mudar de método. Para que isso? Isso não faz sentido nenhum. Um método tão vasto, que serve para tanta coisa, já está querendo mudar? Não faz sentido, né? Mas tem que ter uma visão clara de si mesmo. Por isso que sempre eu enfatizo muito isso. A pessoa ela tem que estar ciente, mesmo na confusão, de como é o panorama de vasanas dela, né? O que é esse meu sistema de navegação? O que ele está emitindo para o campo aqui, afinal de contas? Né? Quais são as projeções principais? Quando isso ficar claro, as objeções ao ensino, tudo, elas caem por terra. Eu notei isso também comigo. Quando ficar claro, você quer se aprofundar no ensino, não ficar trocando de ensino, não faz sentido. Muito bom esse comentário do Henrique, muito bom mesmo, muito oportuno. Alex, esse negócio de você entender que você é com você mesmo tem uma série de desdobramentos, digamos assim, efeitos colaterais. Por exemplo, né? Você para de se preocupar com o outro, para de ter inveja, para de olhar o outro, para de ter raiva do outro, para de olhar as pessoas. É um efeito colateral extraordinário. Se você entender que você é com você, seu trabalho está em você, tem que arrumar seu quintal e para de olhar o quintal do outro, se outro é, outro aquilo. Às vezes puxa, né? Porque mas tem que investigar sempre. Esse negócio de entender que você com você tem um efeito colateral muito, muito, muito interessante. Outro efeito colateral é que você também começa a dar opinião, de uma série de coisas, para ficar mais calmo, mais quieto, porque sabe que você é com você. Então, você não tem que perguntar, não tem que falar com nada, é você com você. Então, esse efeito, essa ficha que cai aí, tem um efeito colateral muito interessante sobre esse ponto de vista. Né? Isso aí é um resultado interessante, né, Henrique? A gente fala que a mente vai ficando quieta, não por se forçar com alguma técnica, mas porque ela vai assimilando conhecimento. Isso que você falou vai dando mais quietude para a mente mesmo. Né? Você para de se preocupar com os outros, para de ficar interessado em pensar sobre os outros. Naturalmente, a mente vai ficando mais quieta, porque grande parte do tempo que uma mente sansârica se ocupa é em ficar se ocupando com o tal do outro, né? Com o tal do outro e consigo mesmo. Então, isso vai dando esses efeitos. Por isso que é bacana, né? Não é uma técnica nem nada, é puro entendimento. A hora que o indivíduo vê que é ele com ele mesmo, as impressões que ele tem do entorno, ele vê apenas isso, ele vê como projeções, ele vê, cara, sou eu tenho cuidado, o que eu estou fazendo aqui? Né? Claro que não sou obrigado a conviver com todo mundo, né? Tem gênios que são incompatíveis, mas perde a relevância. Esses efeitos são ótimos, a mente vai ficando mais quieta, mais focada, mais bem dimensionada. É um ego educado, vai ficando um ego mais bem dimensionado, ele está mais proporcionado, está mais útil, mais funcional, menos afoito. Né? Esses efeitos são excelentes, excelentes, por pura compreensão. Agora precisa de tempo, né? As pessoas às vezes leem isso aqui e querem e leem isso como se estivesse lendo um romance, não tem como ser. Se é para ler como romance, leia inúmeras vezes, como você lê os romances que você gostou na vida, né? Eu, quando era pequeno, eu li o Saci, do Monteiro Lobato, 9 vezes. Então, eu gostei muito daquele livro. Se é para ler desse jeito Vedanta, então leia inúmeras vezes.
aí a ficha vai caindo. Ou então, faz como eu prefiro fazer hoje, né? Eu pego uma parte pequena e fico mais tempo nela, né? Vendo o tipo de investigação que foi usado, se o raciocínio é razoável. Excelente. Muito bom, gente. Muito bom aí esses os comentários de hoje aí, ótimos. E essa coisa aí é muito boa que o Henrique falou, né? Sempre tem que ter uma hora tem que ficar claro que é você com você mesmo. Aí esse monte de viagens sobre método, técnica, tudo cai por terra. O estudante ele passa a ter uma visão muito pragmática. Aí a gente disse que ele conseguiu se objetivar, ele se despiu daquele monte de comprometimento emocional e ele observa o Jiva dele como fato. Como é que eu vou lidar com esse fato? Que ele tem isso, tem isso, tem isso. O que eu tenho que mexer aqui? O que eu não consigo? O que o Vedanta bota de opção para isso? E assim o cara vai. Beleza, gente? Então, vamos encerrar com Purnamada. E se alguém tiver alguma questão sobre isso que a gente está lendo, aí ou me procura no Messenger, no WhatsApp, ou no encontro seguinte da semana que vem. Tá joia? Vamos lá, Marcelo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão a Vedanta, gratidão a todos nós aqui, gratidão a essa maravilhosa sampradaya de professores e alunos. E é isso aí, gente. Vamos aí revendo, sempre dei uma relida aí no que a gente viu, etc. Boa noite para todos, até a próxima. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária,
apropriada para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.